O mundo nunca mais será o mesmo. Por isso, seu delivery precisa estar em constante evolução. É preciso melhorar, mudar, buscar soluções. Para isso, nós estamos aqui. Esse é o podcast Delivery em Dobro. Eu sou Leonardo Siqueira, especialista de marketing digital do Hambúrguer ZN. E eu sou Luiz Júnior, proprietário do Hambúrguer ZN, especialista em lanche e raio de entrega também. Então, para começar aqui, para falar sobre esse tema, que acho que é um tema que as pessoas têm muita dúvida, principalmente no começo, e depois acabam enfrentando algumas dificuldades pelas decisões que elas tomaram lá. Uma frase que você me falou, que eu lembro bastante, acho que alguém te falou, né? Foi o Ivan que te falou? Isso, Ivan de Martins. O Ivan de Martins falou, né? Que é sempre bom dar os créditos para quem tem crédito, sobre trabalhar o seu quintal. E é uma coisa muito interessante essa área de trabalhar o seu quintal. E acho que muitas pessoas cometem, esse talvez seja um dos principais erros. Querer ir para áreas mais longes, querer aumentar o raio de entrega antes de ter trabalhado o seu quintal. O que seria isso, trabalhar o seu quintal? Que na verdade, essa questão de ser mais longe, né, que você está falando aí, é um ditado popular que diz assim, querendo abraçar o mundo com as mãos, né? Geralmente os donos de hamburgueria, como eu cometi também muito esse erro sempre acontece, né? Quando o cara quer abraçar todos os bairros. E quando o Ivan me falou isso, trabalhar o seu quintal me impactou bastante. E a gente estava tendo problema, né, nessa questão de quando você começa a divulgar pela rede social, sua hamburgueria, um tipo de especialidade, que no nosso caso é a barca, muitas pessoas começam a entrar em contato com a gente e aí você fica com aquela, não é nem a questão do dinheiro, é a questão de você querer atender o público, e aí você fala, poxa, eu atendo num raio de 8 km, 7 km, mas o cara está a 12 km. E aí muitas pessoas questionam assim, falam assim, mas o cliente paga uma taxa mais alta para fazer a entrega, né? Mas a questão não é essa. Quando ele falou, o Ivan me falou, trabalhar o seu quintal é muito importante, a gente começou a perceber a dificuldade que a gente tinha por querer agradar todo mundo. Porque quando você quer agradar todo mundo, você acaba desagradando muitas pessoas, né? E aí nessa logística, nesses problemas que começou a acontecer na entrega, a gente entendeu. E quando ele me falou isso, eu percebi que é muito importante a gente trabalhar e trabalhar muito bem, que é o que a gente vai falar aqui bastante sobre isso, que é o nosso quintal, que é o raio mais próximo da nossa hamburgueria, né? E acho que é muito fácil as pessoas caírem nessa armadilha, né, de querer aumentar muito o raio do delivery, entregar muito longe de onde está ali a sua cozinha, né, o local onde você trabalha, por uma questão de achar que essa é uma das soluções para vender mais, né? Quando, na verdade, muitos donos de hamburgueria ainda não exploraram 100% o potencial daquela região mais próxima ali onde ele está atuando, né? Sim, com certeza. E até assim, não é nem o fato de trabalhar mais longe, não vou dizer nem um ego, é uma alegria para um dono de hamburgueria falar assim, ó, por exemplo, a gente está na Vila Medeiros e eu falava assim, a gente atende Alto do Mandaqui, a gente atende no Brás, a gente atende Bom Retiro. Quando a pessoa, aí as Que pessoas... para quem não sabe, né, quem não é de São Paulo, é uma região que daqui da onde a gente está até essa região dá mais ou menos uns 10 quilômetros, Sim, 8 quilômetros, 9 quilômetros, né? até mais, né? Dependendo do local, até uns 12 quilômetros. E para mim, como dono de hamburgueria, se tornava um orgulho falar, sim, a gente atende lá. Só que quando você começa a arrumar vários clientes, começa a aparecer nesses bairros distante e você começa a ter uma demanda de entrega grande, isso causa um problema terrível, né? Porque você libera um motoboy para um lugar desse, ele sai com uma entrega só para um lugar desse, e aí você acaba perdendo esse motoqueiro 40, 45 minutos. E aí o teu quintal, que é o raio perto da hamburgueria, começa a ficar deficiente as entregas, né? Então começa a gerar um problema. E você só descobre isso quando você está praticando, né? Quando você está com o coração aberto para receber todos os bairros. Você não pode receber todos os bairros, nem todos, nem vai conseguir nunca isso, né? Tem que ser outra forma de trabalho. Aqui dentro do nosso contexto a gente está falando de bairro, né? Se a pessoa for uma cidade pequena, tem cidade... Sim. Que às vezes o cara quer atender na cidade vizinha, que é próximo, quer atender ali nas imediações, né? A gente está usando exemplo de bairro porque a gente está em São Paulo. São Paulo.
E muitas vezes um bairro igual o nosso, ele é do tamanho de uma cidade, Sim. né, aí pelo Brasil. Tem mais de 300 mil habitantes, né, dependendo do bairro. Sim. Então dá para você trabalhar totalmente ali o seu bairro com eficiência, né? E é interessante essa questão de você trabalhar Quintal, né? seu Vou usar quintal, a essa sua frase. vizinhança ali, a gente fala bastante disso, porque muitas vezes chega um cliente lá e a gente está há 18 anos no mesmo lugar. Sim, isso é E o interessante. cliente fala, pô, eu moro aqui na 2 ruas para trás e nunca tinha comido aqui, já tinha ouvido falar, mas não tinha vindo conhecer, ou já tinha passado várias vezes e nunca tinha prestado atenção. Então, assim, às vezes você pode achar que você explorou tudo que você tinha para explorar e tá falhando nisso, né? Você acha que pô, já tá na hora de expandir, vou ter que abrir mais o meu raio aqui para poder fazer mais entrega, quando na verdade talvez você não tenha explorado toda a capacidade que você tem para explorar aí da sua região. Então acho que é uma armadilha que as pessoas caem muito fácil, né? E uma coisa que eu acho que a gente enfrentou muito lá, quando começou a abrir demais o raio de entrega, começou a querer entregar em locais muito longe, que a gente sempre preza, né? Acho que é o primordial, é a qualidade, né? Qualidade. Como é que você acha aí que pode influenciar na qualidade do lanche? Por exemplo, agora que a gente está gravando esse podcast aqui, a gente está no período de inverno, né? Você tem que contar com o fator clima também, né? Que não está aí no teu controle. Então, por exemplo, no inverno, para você trabalhar com qualquer tipo de comida, restaurante, hamburgueria, o tempo é primordial, a questão da entrega chegar ao cliente quando sai da chapa, quando é embalado, por mais que você tenha ali, a gente tem, você sabe disso, um papel especial para embrulhar o lanche, a caixinha térmica, vai muito bem embalado, tudo lacradinho, com a bag, né, que é a caixa térmica dos motoboys. O fator tempo até chegar ao cliente é muito importante para esse produto chegar com qualidade. Tem a questão da batata, que é muito questionado por todos os donos de hamburgueria. Como é que eu faço para manter a batata sequinha, ela não chegar murcha no cliente? O fator é tempo. E se você trabalha com a logística longe, é complicado. O motoboy, até ele chegar nesse cliente, até ele para em farol, tem vários fatores e tudo. Então, se é muito distante a entrega, a sua qualidade vai cair do seu lanche, da batata, de tudo que você está levando ali. Então, o fundamental realmente é você trabalhar o quintal. Mas eu nunca vou entregar num bairro, pode surgir esse questionamento e vai surgir, né? Bairro, na cidade vizinha, o dia que você se alicerçar, você estiver preparado para montar outra filial da sua loja no bairro que você tem uma demanda muito grande, e aí você vai sempre trabalhando naquela região, mas expandindo o seu negócio da maneira correta, né? De repente, né, você pode ter uma dark kitchen, né, que falam hoje, como as pessoas chamam hoje, que é uma cozinha. Você consegue trabalhar com delivery só tendo uma cozinha. Então você pode ter sua hamburgueria em um lugar, e aí se você vê que está tendo uma demanda muito alta, é uma alternativa você alugar um espaço, mesmo que seja pequeno, para ter uma cozinha ali e motoboy saindo daquela região para entregar naquela região onde você tem uma demanda com um custo fixo menor, né? Ao invés de você ter que ter uma estrutura para atender os clientes ali na mesa, ou uma estrutura que seja muito grande e vai acabar tirando muitos custos, ter que ter muito funcionário, esse acho que é uma alternativa bem legal aí, que é o que eu chamo de dark kitchen hoje, né? Que seria tipo cozinha sombria assim, é uma cozinha escondida e você consegue trabalhar aí pelos aplicativos, pode abrir um CNPJ à parte ou pode ter um plano de exclusividade que você vai conseguir ter mais de um restaurante com o mesmo CNPJ. Com certeza, o maravilhoso do delivery, dos aplicativos é isso hoje, né? E hoje o importante é você diminuir custos, né? Então, se sua marca já está consolidada no mercado, sua imagem, o seu lanche já está conhecido, você já está divulgando bastante na rede social, foi a época e o tempo que se precisava montar grandes estruturas, loja muito grande, várias mesas. Então, agora mais que nunca, o delivery é fundamental. Então, você pode montar realmente essas pequenas cozinhas, onde você já tem uma demanda que você não consegue atender colocando, por motivo da distância, né, da logística, você colocando motoboy. Então, você pode levar essa cozinha, muito bem você falou, né, um espaço ali que o custo é bem mais barato,
e você vai atender com qualidade e o seu lucro vai ser até maior, porque o espaço ali não demanda um aluguel grande, muitos funcionários, e você vai poder fazer um delivery aí com muita qualidade. Pô, E legal. eficiência. Quando você citou sobre os motoboys, sobre o motoboy muito longe, e além disso, às vezes o cara tá longe e ainda acontece algum erro na entrega, o cliente demora para descer, acontece alguma coisa assim, não só prejudica a hamburgueria, como eu acho que prejudica o motoboy também, né? Com certeza. A gente fala que a gente costuma ter o lema de que a gente não vende entrega, a gente vende lanche. Então a gente paga, né? É o que a gente recomenda para todo mundo que estiver trabalhando com delivery aí, é que pague integralmente, né, o valor da taxa de entrega pro motoboy. Porque, pô, ter um cara ali que tá recebendo bem, que tá tendo bom treinamento, é ter garantia que você vai entregar toda a qualidade que saiu da sua cozinha, ela vai chegar na casa do cliente, porque ali quem faz esse meio de campo ali, quem faz esse processo e quem é a cara da sua empresa que vai chegar lá na casa do cliente é o motoboy. Então, né, não adianta você se preocupar com toda a qualidade na sua cozinha, não ter um motoboy bem treinado, bem motivado, e parte dessa motivação com certeza é os ganhos. E acho que fazer essas entregas muito longe, apesar da taxa ser mais alta, acaba, pela nossa experiência, pelo que a gente já viu lá, acaba que o resultado financeiro para o motoboy não é tão legal. Não é tão legal. Aí as pessoas vão dizer, mas a taxa é maior por local ser distante. Mas tem um desgaste no motoboy, tem um tempo, né? Enquanto ele sai para fazer uma entrega aí de 10 km, 11 km, 12 km, é 12 de ida, a gente está falando 12 de ida e 12 de volta, né? A gente está falando aí 24 km. Então você imagina o tempo que esse motoboy vai levar para fazer uma entrega. Enquanto isso, o desgaste físico dele, a qualidade do produto que vai chegar lá na ponta. Então, tudo que você falou, você tem total razão. O cara, a motivação, o cara tem um sonho. E o combustível desse sonho aí é o dinheiro, não tem jeito. A gasolina que ele põe lá, o combustível para chegar aos objetivos dele de ganhos de resultado no final do mês, porque ele trabalha em produção. Quanto mais entrega ele faz, mais ele ganha. Então, se ele trabalhar satisfeito, feliz, com certeza lá na ponta, que ele é a cara da tua empresa, ele que está chegando lá na ponta para o cliente, você pode ter feito o melhor lanche, cara, o lanche mais bonito. Agora, se chegar lá que o cliente vai receber aquela entrega, o motoboy não está satisfeito, o cara está cansado, porque geralmente a maioria dos motoboys não trabalha só à noite na hamburgueria, o cara já trabalha de dia, ele tem um horário ali de trabalho, um período desgastante. Então esse cara tem que estar sendo sempre motivado, bem treinado, tem que estar feliz. Então, o papel do dono da hamburgueria, da equipe que está ali para estruturar a hamburgueria, é que todos os seus colaboradores estejam felizes ali, tudo trabalhando redondinho. Porque é a engrenagem, né? Você sabe que é a engrenagem. Se sair alguma coisa ali fora do eixo, acabou. Aí complica tudo, complica a entrega, complica a cozinha. Então tem vários fatores, né? Você tem que contar com o fator que o cara pode furar o pneu da moto, pode acontecer solta a corrente da moto, e aí você tem que mandar outro motoboy pegar aquela entrega que já saiu para longe, como já aconteceu isso muito com a gente, outro socorrer ele, pegar aquela entrega, depois outra pessoa socorrer o motoboy. Então todos esses fatores contam, né? A gente estava até assistindo um vídeo e comentando esses dias, né, que às vezes o sucesso está em mais dizer não do que dizer sim. Sim, com certeza. E uma coisa que você citou aí durante a sua fala anterior era sobre que às vezes o cliente está disposto a pagar uma taxa mais alta, né? Às vezes ele quer pagar uma taxa mais alta, ele fala, não tem problema, eu sei que é longe, mas, pô, quero receber o eu lanche, quero né? receber, tô querendo muito comprar de vocês. E às vezes a gente tem que passar por isso de falar não, né? Às vezes é importante falar não, porque apesar do cliente estar disposto a pagar a taxa, não tem problema, ele sabe que vai demorar, acontece de o cliente que está do lado da sua hamburgueria ter que ficar esperando, porque o motoboy foi na entrega muito mais longe, ele fez o pedido, e aí tem que esperar o motoboy retornar, né? Se você tiver mais de um aí, às vezes os motoboys foram para endereços distintos e tal, cada um foi para um lado, e aí tem que esperar o motoboy retornar, e o lanche fica lá pronto, fica esperando e tal. E o cara que tá do lado da hamburgueria, ele não vai entender. Não vai. Ele vai pensar, pô, é uma questão lógica. Eu tô aqui a 1 km, a 2 km do local, com certeza não vai demorar tanto. E na cabeça do cliente é assim que funciona e é lógico da coisa, né? Para você ter uma ideia, eu já quero aproveitar esse gancho aí,
eu moro perto da hamburgueria, né? E teve um dia que eu recebi uns convidados, e aí eu pedi um lanche e eu passei até pelo constrangimento, né? Porque estava demorando e aquilo começou a me incomodar. E aí eu me coloquei no local, no lugar do cliente, né? Eu passei a mão no telefone e até tive que ouvir uma piadinha, lógico, de um amigo meu, mas ele falou assim, pô, se demora assim para o dono do hambúrguer Zen, imagine para os outros, né? E aí, lógico que ele tem intimidade de brincar comigo assim, mas ele tinha uma certa razão. E aí eu passei a mão no telefone e falei, o que está acontecendo? Eu fiz um pedido, já tem uns 40 minutos, não chega. E sabe o que a atendente me respondeu? Ah, é porque os motoboys aqui saíram para um local muito longe e não retornaram ainda, mas seu pedido já está pronto. Mas eu moro 2 ruas depois da hamburgueria. E aí eu comecei a pensar como cliente. E olha o que ela falou para mim. Os motoboys saíram para um local muito longe, sua entrega está pronta. O que é que eu imaginei? Essa entrega não vai chegar aqui tão quente, né? Então, se ela já está pronta e não chegou ainda, então a gente tem que se colocar no lugar do cliente. E nessas operações que a gente vai fazendo, como aquele ditado que diz, né? Você vai trocar o pneu do carro com o carro andando. Então você vai vendo as complicações que acontecem na logística, nas entregas. E você falou muito bem, a pessoa que está ali no teu quintal, que é teu vizinho, ele não vai entender nada. Ele vai falar, poxa, é aqui perto, como que já passa de 40 minutos e a entrega não chegou, né? Porque a pessoa quando pede, ela está com fome, ela está ansiosa, ela quer receber a entrega. Então a gente tem que pensar em todos esses detalhes para ter sucesso na hamburgueria, né? Bom, bacana. A gente falou muito aqui de quilometragem, né? Mas às vezes a gente já passou por isso lá. Aqui a gente está em São Paulo, né? Mas Guarulhos é uma cidade próxima que é colada aqui. E a gente atendia Guarulhos porque se você for pegar a quilometragem, tá bem próximo, né? Sim. Mas acabou que a forma como são as ruas para ir lá, na verdade tem que pegar estrada e tal. Atravessar uma rodovia. Tem que atravessar uma rodovia, era uma situação de difícil acesso, era um local de difícil acesso. Sim. Então, agora, esse mês de julho, a gente acabou que vai retornar para lá, mas por um período de adaptação a gente teve que tirar esse raio. Então é interessante, né? A gente falou bastante de quilometragem, só que hoje em dia os aplicativos, acho que até o Uber Eats agora se adaptou também, você consegue você mesmo desenhar lá o seu raio de entrega, o iFood também você consegue definir as regiões, porque eles identificaram essa dificuldade, né? Porque quando a gente fala de raio, é um círculo, né? E se você for pegar esse círculo, vão ter ali dentro daquele círculo regiões de mais difícil acesso e regiões mais fáceis para serem acessadas, né? E nesse caso a gente teve que acabar removendo por um período essa região, que era Guarulhos, que era uma região de difícil acesso, porque às vezes o motoboy saía para lá com uma entrega e não tinha outra entrega que ele conseguisse incluir, porque tem isso também, né? Tem o chamado roteiro que a gente fala, os motoboys gostam de falar sobre isso, gostam de ter um roteiro definido ali quando ele vai sair, porque às vezes ele não sai com uma entrega só. Sim. Quando você tem esse roteiro definido e você consegue fazer, porque é o que você está falando aí, quando você consegue fazer esse roteiro, você consegue entregar até 4, o motoboy sai 4 entregas e entregar com qualidade, porque esse roteiro é muito bem definido, é programado, são ruas próximas umas das outras. E o que aconteceu nesse bairro aí, na cidade de Guarulhos, que já é uma cidade, a gente percebeu que quando o motoboy saía um pedido para Guarulhos, transformava num problema para a gente, porque tinha que atravessar a rodovia Fernão Dias, ou tem que atravessar a Dutra, que é um bairro, é uma rodovia que passa quase por dentro do nosso bairro, né? E as pessoas, os clientes não entendiam. E quando a gente tirou essa entrega para melhorar a logística, o cliente vinha lá retirar, porque gosta muito do lanche, já estava acostumado a comer em Guarulhos, mas fala, mas como assim? Até a minha casa dá 5 km, e vocês falam que entrega num raio de 8 km, então o cliente ele não entende a forma dessa logística, né? Ele não entende que é uma rodovia, que o motoboy tinha que fazer uma volta muito grande para acessar a cidade de Guarulhos, para poder chegar no bairro dele. E o problema também desse motoboy sair com uma só entrega. E tinha outra questão também, às vezes o cara saía, um motoboy acabava de sair com a entrega para Guarulhos, e daqui a pouco tocava outra entrega no aplicativo para Guarulhos. Aí já era mais terrível ainda, a gente já começava a sofrer por antecedência. Porque a gente falava, pronto, agora a gente perdeu 2 motoboys. Se tem 4, só vai ficar 2. Se tem 5, ficou só 3.
Então começa a gerar vários problemas que é o que a gente, é o nosso lema aqui, quando tem um problema, corrigir rápido, né? A gente tem que corrigir rápido para não virar aí um problema muito maior, né? E eu acho que assim, se você for adaptar, né, a sua área de entrega aí, for fazer algumas mudanças, acho que o principal é você verificar primeiro aí, tenta fazer uma base de dados, tenta ir. Acho que o cara que tá ali no dia a dia, ele mais ou menos meio que sabe, né? Mesmo que ele não seja motoboy, que ele seja o dono da hamburgueria, o gerente, ele meio que sabe, ele vai ali no dia a dia, vai pegando, que às vezes tem algumas áreas que ela tem uma pouca demanda e acaba sendo mais longe. E aí você quer manter aquele cliente ali que pede e tal. Ah, pô, tem um cliente que pede lá vamos dizer assim pra gente, no Tremembé. Uma área de 10 quilômetros daqui, o cliente pede sempre, mas tem pouca demanda e acaba que o motoboy sai com uma entrega só, não tem outras entregas para fazer naquela região ali, acaba demorando muito, é isso que você falou, né? Você acaba perdendo o motoboy. Sim. Então, acho que a primeira área que você deve rever são esses dois aspectos que a gente falou. Primeiro, as áreas de difícil acesso, como a gente falou, né? Mesmo que seja perto, o acesso lá é difícil, então você acaba perdendo o motoboy. E as áreas que tem pouca demanda e acaba sendo longe aí da sua hamburgueria, do seu restaurante, sei lá, o que for que você tiver aí no delivery. Trazendo um problema para as outras entregas, né? E acaba trazendo esse problema para as outras entregas que muitas vezes o cliente dessa outra região que é mais perto, ele não vai entender, né? Como a gente disse. Ó, tem um fator muito importante que a gente vai conversando e a gente começa a lembrar aqui, é a questão do tempo, né? As pessoas colocam de 30 a 40 minutos, de 40 a 60 minutos, cada um coloca de acordo com a sua demanda. Agora você imagina se toca 15, 20 entregas na sequência e todas estão ali de 30 a 40 minutos. Como é que você tem 4 motoboy, você tem 3 motoboy, eu tenho 2 trabalhando ali, e você vai fazer essas 15 entregas em lugares diferentes e nessa mesma questão de tempo. Então, assim, aí vocês estão assistindo aí, devem pensar, poxa, eu estava pensando em montar uma hamburgueria, não montei ainda, mas tudo isso é um problema. Não, isso são tudo coisas que a gente, com a experiência, com o tempo, que a gente tem 18 anos de hamburgueria, a gente vai passando, que vai ajustando. Você vai ali controlando nos seus aplicativos a questão de tempo, se você está vendo que está tendo uma demanda maior, tem um dia que é atípico, todo mundo resolveu pedir ao mesmo tempo. Eu até brinco aqui na hamburgueria e falo pro pessoal da cozinha, olha, os clientes têm um grupo de WhatsApp aí e eles, um manda uma mensagem pro outro e fala, vamos todo mundo pedir agora, porque vira aquela coisa, aquela bagunça na cozinha, né? Mas é uma bagunça legal, gostosa, é um desafio que a gente gosta no Hamburg de cumprir horário, de fazer, mas é isso, você tem que se adaptando, com os pedidos, com a questão de horário, tem que ter um foco total ali nos aplicativos. Você viu que está saindo um pouco entrega, diminui o tempo, porque isso é muito psicológico, né? O cliente abre o aplicativo ali, se ele vê 30 minutos, ele fala, pô, vai chegar rapidinho. E realmente, a gente aqui no Hamburg Zen, a gente gosta de falar assim, a gente dá um tempo, mas gosta de surpreender. Aí o cliente fala, não, mas estava aqui 30 minutos, chegou em 20. Quando isso é possível, é muito bom. Então é legal vocês se ajustando com os aplicativos e com o tempo, né? E até o iFood ele tem uma funcionalidade muito legal, que eu acho que ainda não tem nos outros aplicativos, que é o tempo de entrega por raio, né? Então, sim, no raio de 1 km você coloca o tempo de entrega menor e assim sucessivamente, vai aumentando. À medida que aumenta a distância, vai aumentando o raio. E esses dias a gente está em alguns grupos, né, de hamburgueria e tal, a gente sempre está fazendo network, sempre está em contato com as pessoas assim de hamburgueria. E eu não lembro quem foi a pessoa, até se lembrasse não ia citar. Mas alguém algum dono de hamburgueria disse em algum desses grupos que para não ter reclamação aqui, eu já deixo o tempo de entrega de 90 minutos, porque aí eu sei que não vai atrasar, não vai ter reclamação. Aí eu fiquei pensando, pô, mas será que muita gente não desiste de pedir, até porque é um fator de decisão, né? Com certeza. E tem uma coisa que é engraçada, eu como consumidor eu sei disso, a gente nunca lembra de pedir pensando que vai chegar daqui a 1 hora, daqui a 40 minutos. Pô, acho que daqui a 40 minutos eu vou estar com fome, então eu já vou pedir agora. Não, você só lembra de pedir a pizza, o hambúrguer, o que for que você vai pedir quando você já está com fome. Então o cliente já está com fome, ele abriu o aplicativo, olhou ali um tempo de entrega... 90 minutos? Pô, um tempo de entrega bem alto. Eu chamaria de um tiro no pé.
É um tiro no pé. Então, assim, o poder de decisão, o fator de decisão ali, principalmente quando se trata dos aplicativos externos, ele vai estar baseado na sua avaliação, no tempo de entrega e você tem um cardápio aí que vai se adequar ao gosto do cliente. Aí vai de gosto para gosto, mas com certeza o tempo de entrega é um fator muito decisivo. Com certeza. Você é um menino novo, você é um menino dos aplicativos, da internet, de tudo isso, mas eu sou do tempo dos dinossauros, eu brinco, né? No meu tempo não tinha aplicativo. Agora eu tenho um controle maior, um controle emocional do meu estômago, mas antigamente, quando eu sentia uma fome, eu parava em qualquer lugar, cara. Eu parava na marginal, eu encostava para comer uma coxinha, qualquer coisa. Podia ser em qualquer lugar, mas eu tinha que comer, entendeu? Agora você imagina, você falou e muito bem, uma pessoa que ela tá com fome e a fome traz ansiedade, aquela, né, a pessoa fica impaciente e aí ela quer matar aquela fome ali e ela pensar em 90 minutos não faz sentido nenhum. É uma entrega 90 minutos, ela esperar, ela com certeza ela vai olhar para o aplicativo e aquele que melhor poder atender ela vai pedir, vai ter o poder de decisão melhor, essa situação aí, né? Então a gente tem que calcular isso muito bem e trabalhar. E também não adianta você prometer 25 minutos, 30 minutos se você não pode cumprir também. Então tem que ter um equilíbrio aí, né? Você tem que manter um equilíbrio e cumprir na medida do possível aquilo que você está prometendo, você entregar. E às vezes até surpreender, né? Sim. Se o cara vê lá, 40 minutos lá no aplicativo e chega em 20, 25, é até uma forma legal aí de você estar surpreendendo e fidelizando o seu cliente. Com certeza, isso é sensacional. Mais uma coisa, a gente citou aqui algumas vezes sobre que o motoqueiro ele consegue sair com mais de uma entrega, e principalmente se for numa região próxima ali, né? Se for, como a gente disse, na sua vizinhança, se você estiver trabalhando bem o seu quintal, mais vezes você vai conseguir liberar o motoboy com mais de uma entrega. Só que acho que, apesar de você ter hoje no GPS ali, ele já consegue calcular mais ou menos quanto tempo você vai levar para fazer todo o trajeto. Tem que colocar pelo menos no mínimo ali 5, 10 minutos nesse cálculo, porque às vezes acontecem muitos problemas, né? Imprevistos. Eu já trabalhei eu não sempre fui dono de hamburgueria o tempo inteiro, eu era dono de hamburgueria, era entregador, fazia tudo. Várias vezes eu cheguei num prédio, a pessoa desceu lá do 9º andar, e aí quando chegou, olhou pra mim a entrega, né? Eu falei, a entrega, eu tava com a bag na mão, com certeza era entrega. E adivinha o que o cara falava pra mim? Esqueci o cartão. E aí ele ia voltar, pegar o elevador, e você tem que esperar, você não pode questionar com o cliente, porque é seu cliente, e ali eu tinha mais 3, 4 entregas. Então, além de vários outros conteúdos, né? Como a série de dicas rápidas de iFood. Então, galera, esse foi mais um episódio do podcast Delivery em Dobro. E para estar acompanhando a gente está sempre no YouTube, no Facebook e no Instagram. Você pode seguir, se inscrever. E toda semana vão sair 2 episódios desse podcast. Conteúdos retirados desses conteúdos mais longos, conteúdos escritos, enfim. Uma infinidade de conteúdo aí sempre sobre como você aumentar suas vendas no delivery, como você gerenciar, como você usar os aplicativos da melhor forma. Então não deixe de acompanhar aí em todas as redes sociais, demorou?